Lula viaja em direção aos Estados Unidos para participar de uma Assembleia Geral da ONU que vai ser um grande desafio para os americanos. Vai lembrar que na segunda-feira tem reunião com uma série de outras lideranças para a criação do Estado palestino e temos também uma reunião na quarta-feira com outros países em defesa da democracia e contra os autoritarismos, sem a participação do Trump. E agora, será que o Brasil vai levar vantagem nesse desafio contra os americanos? Falar um pouquinho também sobre a proposta política do Trump, que segundo alguns analistas está desvalorizando o dólar de maneira proposital, embora isso tenha repercussões negativas para o país, entender exatamente como, enquanto nós temos também denúncias contra o presidente americano por censura de imprensa. Agora, por exemplo, dados que serão divulgados sobre o Pentágono, Departamento de Guerra dos Estados Unidos, devem passar por uma espécie de censor, por uma espécie de consultor para saber se as notícias podem ser vinculadas ou não para a imprensa, para a população americana. Para finalizar, pessoal, falar também sobre o procurador-geral Eric Siebert, que é demitido pelo governo Trump porque não pressionou, não julgou pessoas que estavam criticando exatamente o seu governo, entender exatamente como, enquanto há uma grande ameaça, sim, de uma nova guerra no Afeganistão. Os americanos consideram que se uma base não for devolvida, coisas péssimas podem acontecer, e o Talibã desafiou: se vocês querem, teremos mais 20 anos de guerra. Para finalizar, pessoal, falar também sobre a carta que o Maduro mandou em direção ao Trump, pedindo para que haja uma pacificação no Caribe. Será que vai rolar? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos. E muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não sabe, a Nômade é parceiraça aqui do nosso canal e nesse momento, até o final do mês só, tá rolando uma super promoção para você de 5,5% de cashback. Cara, isso não existe. Assim, se você comparar com as casas de câmbio convencionais, as taxas já são muito menores e não tem, claro, esse 5,5% de cashback. Com os outros concorrentes, que eu nem diria que são concorrentes, galera, porque a Nômade tem mais de 3 milhões de usuários, é a mais referendada, mais bem aceita pelo mercado, não existe também esse tipo de possibilidade. Agora, 5,5% de cashback. Então você compra, sei lá, $1.000 ali, né, para fazer as suas conversões cambiais, você ganha de volta $55. Ou seja, praticamente ali sem taxas para você. Isso é sensacional. Para ter acesso a um cartão ou uma conta que aceita em mais de 180 países, você pode ir comprando seus dólares para fazer uma reserva financeira mesmo, da moeda que ainda hoje é mais aceita pelo mercado internacional, além do que a Nômade te dá a possibilidade de ter acesso a uma série de benefícios, como por exemplo o cartão Nômade Explore, que é o meu cartão de crédito, que só de você utilizar ele no Brasil, você já vai ganhando cashback também dolarizado, você pode trocar por produtos, serviços, ter acesso, por exemplo, à sala VIP da Nômade, Nômade Lounge, galera, que é sensacional. Então não perde essa oportunidade. Cupom PROFRICARDO0, porque são 0 tarifas aí para você, 5,5% de cashback. QR Code aqui na tela, usa o cupom, galera, você não vai se arrepender. Nômade, a maior e melhor conta internacional do Brasil. Tamo junto? Então, bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, o Lula, presidente do Brasil, viajou em direção aos Estados Unidos e o Brasil tradicionalmente faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. Os Estados Unidos, até com o país sede, vai fazer o segundo discurso, então eu diria que são discursos bastante contrastantes. A gente sabe que o Brasil hoje, junto talvez com os indianos, enfim, né, são dos países mais contestados aí pelo governo americano. Aqui tem uma questão muito forte política relacionada ao Bolsonaro, em relação às anistias, né, então uma interferência em relação à justiça, Lei Magnitsky, por exemplo, contra o Alexandre de Moraes, o Marco Rubio falando de sanções contra outras figuras, não só políticas, mas também jurídicas do território brasileiro. Então tem, claro, uma disputa muito grande entre Brasil e Estados Unidos, e o Brasil fará o discurso de abertura. Nesse discurso, possivelmente, né, lembrando que o Lula até falou que se ele encontrar com o Trump, ele vai cumprimentar, porque ele é um homem civilizado, claro, segundo o Lula, e falou também de propostas, na verdade não ele, mas o governo brasileiro, de propostas que serão discutidas. Muito possivelmente o Brasil vai falar sobre defesa da democracia e da soberania. Entende, né, galera, que é uma certa crítica ao governo americano, que segundo o julgamento do governo brasileiro, está interferindo em questões políticas e jurídicas nacionais e utilizando as sanções, utilizando as tarifas
Como se fosse uma espécie de coerção política, ou faz a minha vontade, ou a gente aplica tarifas que vão inviabilizar o nosso comércio. Muito possivelmente o Brasil vai falar também sobre a questão do livre comércio internacional, criticando as tarifas impostas, tudo possivelmente sem citar o Trump, mas fazendo aquela indiretinha, sabe, né? Vai falar, por exemplo, sobre a questão do multilateralismo, a reforma da ONU, a COP30, o Brasil vai sediar a COP30, que vai ser em Belém, que já vem sendo criticada pelo aumento do preço dos produtos, das moradias, né, dos hotéis, enfim, pela falta de infraestrutura, e os americanos, lembrando, têm grandes críticas, não só a COP30 realizada no Brasil, mas o governo Trump a toda essa questão ambiental. E também, muito possivelmente, o Brasil vai dar alguns pitacos, algumas referências sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e a questão na Palestina. Lembrando que a questão palestina também é um grande ponto de divergência. O Brasil fez grandes conflitos com Israel. O Lula, por exemplo, ele é visto como persona não grata no país. O Lula abertamente fala em genocídio contra a população palestina. Ou seja, eu diria que são posições muito antagônicas. Professor, e na guerra Rússia-Ucrânia, a posição Brasil e Estados Unidos são antagônicas? Aí é difícil a gente falar porque nem o Trump tem exatamente uma política muito bem estabelecida. O Trump, por exemplo, ele está mais pró-Ucrânia ou mais pró-Rússia, mais pró-paz? Eu diria que depende da semana, depende da pessoa que ele encontra. Então, assim, sobre a guerra Rússia-Ucrânia, não sei exatamente qual que é o posicionamento oficial dos Estados Unidos. Mas fato é que além da Assembleia que vai rolar na terça-feira, lembrando, galera, que a Assembleia ela é muito simbólica, porque é quando todos os países se pronunciam tal, mas nenhuma das decisões tomadas pela Assembleia ela é de fato vinculativa, é muito mais recomendação. De todos os organismos da ONU, o único que tem um caráter deliberativo e não exatamente consultivo, ou seja, pode tomar algum tipo de ação, como sanções, bloqueios, até possivelmente intervenção militar, é o Conselho de Segurança, mas que tem os americanos e até mesmo os russos, chineses, franceses e ingleses como membros permanentes e com direito a poder de veto. Então, claro, né, que pensou que nenhum tipo de atitude seria tomado contra Israel pelo Conselho de Segurança, até pela possibilidade de veto dos Estados Unidos. Mas a Assembleia, ela se pronuncia, e simbolicamente, claro, é bem importante, mostra como se fosse uma espécie de vontade dos países. Na terça-feira vai ser a Assembleia, na segunda-feira já tem marcado uma reunião que foi convocada pelos franceses e pelos sauditas para a criação de um Estado palestino, para pensar numa solução de 2 estados e uma resolução pacífica do conflito. De novo, galera, simbólico mas agora que de fato Israel ou até mesmo os Estados Unidos vão respeitar essas deliberações, eu particularmente duvido demais, tá? Lembrando que documentos nesse sentido já foram assinados e muito possivelmente até países como a Arábia Saudita, Egito, né? O que eles colocaram? Que eles pensam na solução de 2 estados, que Israel deve tirar as suas tropas, mas que o Hamas deve também abrir mão da luta armada, abrir mão do governo, para que a ANP, junto a outras organizações palestinas, ou até outros grupos árabes, estabeleçam um governo, mesmo que seja um governo provisório, até a convocação de novas eleições. Porque a grande crítica que Israel faz é que, por exemplo, pensar na solução de 2 estados, na verdade seria fortalecer o Hamas. O Hamas fez ali, o dia 7 de outubro, tá vendo? A recompensa. Agora o mundo inteiro, com França, o Reino Unido, que possivelmente hoje vai reconhecer o Estado palestino, a Espanha, o Brasil, a Arábia Saudita, enfim, né? Todos esses países vão reconhecer o Estado palestino e isso é um prêmio para o Hamas. O grupo deixa claro, e muito possivelmente isso vai ser referendado na segunda-feira, que a gente quer a solução de 2 estados, mas com o Hamas abrindo mão da luta armada e também do governo na faixa de Gaza. Vamos ver se de fato o Hamas também aceita, claro, né, essa proposta. Além de tudo, na quarta-feira, teremos uma outra reunião. Reunião que foi convocada principalmente pelo Brasil, pelo Chile e pela Espanha. São 3 governos de esquerda, né? O Lula, o Gabriel Boric e o Pedro Sanches, sendo que já teve até uma reunião prévia no Chile. Outros países vão participar, como a Colômbia, como o Uruguai, que também são países de esquerda, e a pauta principal, segundo eles, é a ideia de formas de fortalecer a democracia, o multilateralismo, o combate ao ódio e a desinformação.
Muito possivelmente dentro dessa proposta vai estar também a questão da regulação da inteligência artificial, algum tipo de proposta de regulação das mídias, das redes sociais, que claro que novamente são totalmente pautas contrárias à proposta dos Estados Unidos, que tem um pensamento muito mais liberal no sentido da comunicação, pelo menos em relação, claro, às redes sociais. As big techs, né, por grandes empresários do setor ali do Vale do Silício, são financiadores até mesmo do governo Trump, então acho que assim, as propostas são bem diferentes do que esse grupo que alega estar lutando pela democracia, o combate ao ódio, ao extremismo, a regulação das redes, pensa em relação aos Estados Unidos. Ou seja, eu confesso que eu estou bem ansioso, porque o Brasil, como porta-voz e como país que vai iniciar, fazer o discurso de abertura da Assembleia da ONU, muito possivelmente vai colocar uma série de pautas que os americanos concordam completamente. Já teve problemas em relação à comitiva brasileira, o Alexandre Padilha, por exemplo, que é o nosso ministro da Saúde, não vai poder participar. Na verdade, ele até foi autorizado, só que ele alega que, como ele foi também sancionado, né, pela questão dos mais médicos ali de Cuba, ele também achou lamentável essa posição, enfim, e não foi participar da cúpula. Fato é que vai ser um embate interessante entre Brasil e Estados Unidos. Além disso, galera, tivemos também alguns economistas lançando um manifesto sobre uma intenção possível do Trump estar desvalorizando de maneira proposital a sua moeda. Eu até trouxe isso para vocês, né? Que quando a gente pega hoje o valor do dólar, comparado ao valor do dólar que esteve no ano passado, por exemplo, pô, galera, a discrepância é gigantesca. Até por isso, como eu falo, né? Recomendação de investimentos, mas eu aproveito para montar minhas posições. Nômade, sensacional para fazer isso. Principalmente com o cupom PROFRICARDO0, dica para vocês, tá? Mas enfim, galera, e talvez isso seja uma atitude deliberada, ou seja, proposital dos Estados Unidos. Professor, mas como assim? O Trump ele quer desvalorizar a moeda americana? Sabe por que talvez isso teria lógica? De novo, são especulações e a gente pode até levar como referência uma fala dele. O Trump falou: quando temos um dólar forte, acontece uma coisa, só muito bem, mas você não consegue vender tratores, não tem turismo, não vende caminhões, é bom para controlar a inflação e só. Lembrando, galera, que a gente teve só no último ano uma queda mais ou menos de 10%. Lembrando que o real, ele se valorizou frente ao dólar, mas o dólar, ele se desvalorizou frente a uma bolsa de moedas, a um índice de bolsa de moedas, ou seja, não é só o real que está se valorizando, as outras moedas também. Professor, por que o Trump ele faria isso? O Trump, ele coloca que como uma das suas pautas principais, ele até declarou estado de emergência nos Estados Unidos justamente por isso, é a questão de um histórico déficit comercial dos Estados Unidos. E esse déficit comercial também tem a ver com os Estados Unidos terem uma moeda muito forte, porque se a moeda é muito valorizada, naturalmente é mais barato para você comprar produtos estrangeiros, mas em compensação é mais caro para você vender os seus produtos. Então o Trump ele alega que se a moeda fosse um pouco mais desvalorizada, os produtos americanos ficariam mais competitivos e os Estados Unidos poderia, por exemplo, exportar mais seus produtos, melhorando a sua balança comercial. Claro que se a moeda desvaloriza, naturalmente o poder de compra da população americana reduz, ainda mais para um país que depende tanto de produtos importados. Então tem ônus e bônus. Fato é, galera, que os americanos, na minha concepção, tá? Não precisariam fazer isso, enfraquecer a sua moeda, para ter uma economia forte. Afinal, os Estados Unidos têm uma balança historicamente deficitária. É só você pegar, galera, nos últimos 70, 80 anos, os Estados Unidos teve déficit na sua balança comercial e sempre foi um país de grande crescimento econômico. Porque quando você pega o mercado interno altamente produtivo, mesmo com a moeda forte, galera, convenhamos, o turismo americano, ele gera muito valor, porque assim, a moeda é forte e isso talvez perderia a competitividade, não é? Quando a gente tem uma queda, por exemplo, do valor da moeda, é só você perceber como as pessoas, mesmo com o dólar muito forte, sonham em ir para Disney, sonham em ir para Nova York, sonham em ir para Los Angeles, porque mesmo com a moeda cara, pô, os Estados Unidos eles são muito competitivos no setor de turismo. E é um setor de turismo que geralmente não é mais como o turismo, por exemplo, europeu. Você pega Paris, por exemplo, é um turismo muito mais voltado à questão cultural, tudo tal. Nos Estados Unidos, é quase que um turismo de lazer, de compra, de crédito, né? Ou seja, as pessoas gastam muito mais quando vão para os Estados Unidos em detrimento de outros países. Então, na minha visão, tá? Essa política de desvalorização da moeda, por mais que possa parecer benéfica por conta de um aumento das exportações, pode gerar alguns prejuízos, como a perda de relevância do próprio dólar, uma inflação para a sociedade americana e outros prejuízos econômicos.
Vocês acham, galera, que o Trump está fazendo de maneira proposital essa desvalorização cambial do dólar? Deixa aí nos comentários. Além disso, galera, tivemos também algumas preocupações da própria mídia americana com algumas atitudes mais de censura, vamos colocar assim, ou pelo menos de controle da mídia por parte dos Estados Unidos. Por exemplo, a gente já teve uma série de ameaças do governo Trump contra a ABC, contra a NBC, contra outras mídias americanas. Ele fez, por exemplo, um anúncio essa semana, alegando que 97% das coberturas midiáticas dos Estados Unidos são contrárias ao seu governo e que isso pode sim colocar em risco a concessão de mídia para essas organizações. Ele, por exemplo, entrou na justiça contra o New York Times, cobrando o valor de 15 bilhões de dólares, não foi aceito, tá, pela justiça americana, mas alegando também que havia uma cobertura midiática contrária ao seu governo. Agora, foi determinação do Departamento de Guerra, que é o Pentágono, né, mudou de nome aí recentemente, pelos Estados Unidos, que toda informação que for produzida acerca do Pentágono por jornalistas credenciados, ou seja, que têm autorização para visitar as instalações, toda a informação produzida, mesmo que vier de fonte anônima, deve passar por um crivo, uma aceitação de um funcionário do Pentágono. Segundo o Departamento de Guerra, tá? Informações do Departamento de Guerra devem ser aprovadas para divulgação pública por um funcionário autorizado, antes da sua publicação, mesmo que venha de fonte anônima. O próprio Pete Hegseth, por exemplo, que é o secretário de Defesa, falou que a imprensa já não pode circular pelos corredores de uma instalação segura. Use sua credencial e cumpra as regras, ou vá embora para a sua casa. Ou seja, a gente percebe, galera, que o Trump está ficando um pouco incomodado da maneira como a mídia faz a cobertura das suas informações e vem tomando algumas atitudes, como usar o Estado para coibir que algumas informações sejam vinculadas, usar, por exemplo, né, agora, porque qual que é a justificativa do governo americano? Que o Pentágono, ele produz informações sensíveis. Talvez um bom exemplo disso seja quando a gente teve um vazamento sobre os resultados da operação que os Estados Unidos fez contra as instalações nucleares do Irã, ali em Fordow, por exemplo. Por quê? O Trump falou que tinha sido uma operação super bem sucedida, de repente vazaram informações que na verdade não conseguiu destruir os equipamentos nucleares, pelo menos não como os americanos esperavam, ali no Irã. Então, aparentemente, agora tudo que for produzido vai ter que passar por um crivo do Estado americano para ser liberado para a população. As comitivas, as organizações da imprensa americana ficaram incrédulas com isso, falando que agora, claro, né, tudo que o Estado americano aceitar, que ser divulgado do Estado americano, é que vai ser liberado. Muito possivelmente informações que prejudiquem, informações ruins sobre o Departamento de Guerra não vão ser aprovadas, dificultando o acesso da imprensa. E aí, pessoal, acha uma atitude interessante do Trump? Deixa aí nos comentários. E galera, só lembrando, tá? Se você curte aqui o meu trabalho, pô, eu agradeço demais. E eu tô concorrendo ao Prêmio Best na categoria Influenciador de Educação, ao prêmio de maior da internet em 2025. Pô, galera, se você curte o meu trabalho, tá? Eu peço, por favor, que eu quero muito esse prêmio pra Geopolítica pra gente aqui, pra você votar. Link na descrição, galera, super fácil, tá? Você clica aqui no link, vota ali, professor Ricardo Marcílio. Tamo junto, galera, eu vou ficar eternamente grato aí pra vocês. Belezinha? Primeiro comentário fixado aí pra vocês. Então, voltar aqui pro vídeo, ó. Além disso, galera, a gente teve também a informação que o Trump, ele demitiu o Eric Siebert, que é o procurador federal ali da Virgínia. Muito por conta de pressões para investigações contra algumas figuras. Por exemplo, a figura do James Comey, que foi acusado pelo governo Trump de mentir no Congresso dos Estados Unidos, foi pedido para que o procurador o investigasse. Ele falou que faltavam elementos para fazer uma investigação mais eficiente. No caso, por exemplo, da Letitia James, que havia, segundo Trump, uma base para uma possível fraude hipotecária, o procurador também alegou que havia bases ali para investigações. O Trump levantou a suspeita que ele estava sendo financiado por senadores democratas, então por isso que as suas atitudes não convinham, né, com os interesses do Partido Republicano, e por isso o demitiu. Mais uma vez ressalto. Ah, professor, mas é prerrogativa do Trump? É prerrogativa. Pode ser que nesse caso, talvez ele tivesse razão, porque teve um financiamento? Pode ser. Mas vocês percebem que, seja em relação à mídia, seja em relação a cargos públicos, seja em relação, por exemplo, né, a demissões que estão acontecendo, pessoas que não concordam com o posicionamento do Trump estão sendo demitidas nos Estados Unidos em organismos federais.
E, galera, tenham certeza, tá? Eu falaria a mesma coisa se fosse com o Biden. Ah, fez crítica aos democratas, não investigou um republicano, então demite esse cara porque esse cara é ruim. Pô, galera, a pessoa tem que ser julgada de acordo com a sua competência em detrimento dos seus vieses políticos. Não estou falando exatamente desse caso, talvez nesse fizesse sentido, mas a gente percebe que isso está sendo fomentado na economia, né, e na política americana. Além disso, podemos estar às vésperas de um novo Afeganistão. Para quem não sabe, galera, Afeganistão, ele recebe um apelido que é um pouco sintomático do que representa aquele país, é o cemitério de impérios. Impérios do passado que tentaram invadir o território, que é um território consideravelmente frágil, com dificuldades geográficas, com um PIB bem baixo, com IDH muito pouco significativo, todos os países sofreram derrotas sensíveis. Talvez as derrotas mais recentes sejam, por exemplo, da União Soviética, onde os mujahedins conseguiram resistir à ofensiva soviética de um império soviético durante a Guerra Fria, e mais recentemente os Estados Unidos, que invadiu o Afeganistão em 2001, ficou até 2021 sem conseguir estabelecer os seus objetivos. Quando saiu do território, o Talibã reconquistou todos os espaços. Foi uma derrota, talvez não militar assim, né, mas no sentido simbólico pelo menos, claro que foi. E agora o Trump, que a gente sabe, né, que tem alguns anseios, até mesmo para posicionamento mais importante dos Estados Unidos no sentido geopolítico, de maior influência no Canal do Panamá, ele fala sobre a questão da Groenlândia, por exemplo, e a base ali do Afeganistão, que é a base de Bagram, é um território também estratégico. A base de Bagram, ela foi construída na década de 50 pelos soviéticos no Afeganistão, só que durante a guerra dos Estados Unidos no Afeganistão, os Estados Unidos colocaram ali aquela base talvez como seu principal ponto militar. A gente teve dezenas de milhares de militares ali instalados durante a guerra do Afeganistão, ao longo, né, desses 20 anos, e ali virou quase como se fosse uma espécie de hub, né? Então você teve até de Pizza Hut, lojinhas, um centro comercial para que os militares usassem aqueles espaços. Em 2021, quando Biden abandonou o Afeganistão, tirou as tropas, a base de Bagram, ela também foi, enfim, esvaziada. O Trump, ele está negociando com líderes do Talibã, com líderes afegãos, a possibilidade de tomar essa base de novo. Nossa, professor, e por quê? Segundo o Trump, tá? Essa base, ela é muito estratégica, principalmente porque ela fica próxima do território chinês. O próprio Trump falou que ela está em menos de 1 hora de distância do local onde os chineses produzem as suas principais armas nucleares, os seus principais arsenais militares. Por isso, a base deve ser tomada pelos Estados Unidos. E aí, meio à negociação, aparentemente o Afeganistão, o Talibã, não concordou muito com essa proposta, não. E aí o Trump, que estava inicialmente negociando, mudou o tom. Ele até colocou, né, que se o Afeganistão não devolver a base àqueles que a construíram, coisas muito ruins acontecerão com o país. Há um certo erro histórico, né, porque, como eu falei para vocês, não foram os americanos que construíram, mas sim os soviéticos, mas de fato os Estados Unidos se estabeleceram ali durante praticamente 20 anos, durante a Guerra do Afeganistão. Acha, galera, que o Afeganistão voltou atrás? Voltou nada. O Afeganistão falou que vê, assim, com ótimos olhos a possibilidade de negociar com os Estados Unidos para que haja acordos comerciais, políticos, tal, mas sem a presença de militares americanos em solo afegão. E o próprio Afeganistão falou: se o objetivo que vocês têm é a ideia de ocupar militarmente o Afeganistão, estamos prontos para mais 20 anos de guerra. E aí, galera, será que o Afeganistão vai ser mais uma vez um cemitério de império dos Estados Unidos? O Trump aparentemente está sim cogitando uma intervenção militar no território. E falando, galera, de intervenção militar, o caso da Venezuela, claro. A gente tem, por exemplo, o Nicolás Maduro. Agora a informação surge que mandou uma carta em direção ao Trump no dia 6 de setembro. E essa carta foi uma carta pedindo paz, falando que quer um canal direto de conversações. A carta, por exemplo, fala que a Venezuela não desempenha um papel importante na questão dos entorpecentes para os Estados Unidos e que apenas 5% do que é produzido na Colômbia passa pela Venezuela para ser exportado. Ou seja, a Venezuela não é um centro importante. Além de tudo, destaca que o governo venezuelano realmente, de fato, controla. Cerca de 70%, segundo eles, são destruídos antes de serem comercializados. Já trouxe para vocês, galera, que o Nicolás Maduro ele é acusado de ser o líder do cartel Los Soles. E há certo sentido nessa acusação. O cartel Los Soles chama Los Soles justamente por conta dos sóis, que é uma referência, né, aos militares venezuelanos.
E não é exatamente o Estado da Venezuela, seja o Hugo Chávez ou Nicolás Maduro, que atua como líder, mas sim, até porque os militares têm uma figura importante no governo venezuelano, os militares, o Nicolás Maduro dá uma certa passada de pano, sabe que isso acontece e não faz nada contra a atuação desses cartéis. Embora, como eu falei para vocês, não seja um dos cartéis mais importantes da América Latina. Então percebe que dá para você discordar dos dois lados aí, né? O Nicolás Maduro, sim, sabe da existência, mas não é exatamente um líder, embora passe um pano para a organização na Venezuela. E dentro dessa proposta, né, o Nicolás Maduro colocou: presidente Trump, espero que possamos juntos derrotar as falsidades que têm manchado o nosso relacionamento, que deve ser histórico e pacífico. Como os americanos não responderam, inclusive a Venezuela está treinando tropas, anunciando que militares vão treinar a população, há movimentações estranhas, como caças, por exemplo, cada vez mais se aproximando da América Latina, muito possivelmente algum tipo de ação militar pode acontecer no futuro, ou pelo menos uma pressão contra o governo Maduro. E aí, galera, acha que vai rolar? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.